Olá, boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a nossa sexta live desse circuito. Esperar o pessoal começar a entrar. Oi, Carlen, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Pessoal, começar a se conectar para a gente começar a falar um pouquinho do que vamos falar hoje, do que vamos abordar hoje. Para quem está acompanhando as lives, essa live pela primeira vez, né, nós fizemos, esse é o meu segundo circuito de live. Eu fiz o primeiro circuito onde nós abordamos o tema Reinvente-se com Eficácia, foi bem no iniciozinho desse desafio todo de pandemia, e eu achei que era interessante a gente trazer conteúdos ligados a ferramentas para as pessoas, para as empresas e para as pessoas se desenvolverem. Carlen, dá um legalzinho aí se você estiver me ouvindo bem, o volume tá bacana, tá baixo, tá alto, só para eu ir monitorando enquanto o pessoal conecta, aí a gente ir monitorando aí a qualidade da voz, tudo direitinho. Fala se você tá me ouvindo bem, enquanto o pessoal começa a se conectar. Então, eu trouxe temas como neurociência e inovação, depois falamos de finanças estratégicas em tempo de crise, falamos de liderança em tempo de incerteza, navegamos pelo networking, falamos sobre a importância do networking neste momento no momento de mindset colaborativo, falamos de bases jurídicas para a crise, né, para as empresas se estruturarem, trouxemos inteligência emocional, saúde mental de uma forma geral, e falamos da importância de pessoas, falamos de soft skills. Fechamos um ciclo com 7 lives que eram voltadas com a proposta de trazer ferramentas. E aí abri um segundo ciclo, e esse segundo ciclo eu resolvi trazer histórias de empresas e pessoas, né? Eu brinco que são histórias de vida real, pessoas que realmente se desafiaram. Às vezes a gente pensa assim, uma empresa grande, uma história de uma empresa grande, e essas empresas tendo capital, e a percepção do público que isso é muito fácil, né? Ou mais fácil do que naturalmente seria. E aí eu comecei a observar em minha volta, e eu vi muitas pessoas boas, foi até difícil selecionar, muitas pessoas boas, que mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de desafio, essas pessoas se reinventaram, essas pessoas se reconectaram com seus propósitos e começaram a trazer motivação. Então, a proposta desse circuito de live, que são pessoas eficazes que desafiaram a crise, é que para que todos que estão acompanhando, para todos nós possamos perceber que nós podemos nos desafiar e podemos superar todo e qualquer desafio. Eu vou convidar aqui, eu vi que meus convidados já estão online, enquanto o pessoal se conecta. Vamos esperar só a Ellen e o Fábio aceitarem. Tá. Olá, boa noite! Boa noite! Boa noite, boa noite. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, perfeito. Que felicidade também? de vocês aqui. Eu estou ouvindo bem. Que bom que vocês estão aqui, estou muito feliz. Esse momento foi muito desejado. Eu estava falando para as pessoas que foi difícil olhar em minha volta e escolher 7 casos, né? Porque quando a gente olha com o coração, a gente percebe que tem muita gente boa e que tem muito mais gente se esforçando para dar certo do que se esforçando com foco no pessimismo. E eu precisava escolher 7. E eu falo, como vai ser isso, né? E que bom que vocês aceitaram o meu convite de estar aqui, compartilhando um pouquinho da experiência de vocês, um pouco da garra, um pouco do propósito, que eu acho que é tão lindo. Eu percebi que eu precisava ter vocês aqui, né? Por conta da história, de vocês, por conta da história dessa ideia, dessa marca. E antes da gente começar, eu vou só falar um pouquinho do projeto Estrela da Manhã, que eu acho que super tem a ver com o que vocês trazem aqui, o que vocês vão trazer. É um projeto social que foi desenvolvido por Dona Rita, que é uma senhora que era menina de rua, né? E aí, como tudo, eu sempre começo a falar do Estrela da Manhã e eu faço um esforço enorme para não borrar a maquiagem.
tá? Para não chorar, porque é muito difícil falar dela sem me emocionar. Então, ela era uma menina de rua, negra, com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, e que, ao ser resgatada por uma família, foi trabalhar numa casa, pegou o primeiro salário dela e comprou todo de brinquedo para as crianças do Vale das Pedrinhas, que ela entendia que ela precisava proporcionar para essas crianças o que ela nunca teve, enquanto moradora de rua. E aí começou a história dela, começou o desafio. Hoje ela tem 51 anos, tem um projeto social há 26 anos aqui no Vida Nova, em Lauro de Freitas. Há 2 anos eu tive a oportunidade de conhecê-la, porque eu digo que é uma oportunidade, né? E eu vou lhe dizer, eu convido todo mundo, vai lá, mas vai sabendo que não vai sair mais, né? Vai com coragem, porque quem entra e conhece aquela mulher não consegue mais desapaixonar dela. E ela tem um projeto muito bacana, e como todo projeto social, que é sério, tem dificuldade de sustentabilidade, né? Porque uma coisa é aparecer gente querendo ajudar, com viés político, com qualquer outro tipo de contrapartida, que ela é extremamente íntegra e ela fala, não quero, quem quer ajudar tem que vir com o coração. E eu acho engraçado que toda vez que uma ajuda, que algo, a gente concorre a alguma coisa e não acontece, ela fala, foi melhor assim, minha filha, porque aí tem oportunidade de mais pessoas virem ajudar. Se a gente ganha esse dinheirão agora, a gente se acomoda, e aí outras pessoas não têm a oportunidade de se transformar na caridade. Então, combina muito com o mindset que eu acredito, que é olhar para toda a situação e enxergar o lado bom, né? Então, eu sempre divulgo o projeto. Quem puder seguir no Instagram, @Projeto Estrela da Manhã. É um projeto muito sério, né? E que vale a pena a gente entender. O objetivo dela não é assistencialismo. Ela é uma pessoa que resgata a dignidade das pessoas através de transformação do intelecto. A gente dá treinamento para as pessoas, capacita as pessoas, transforma as mulheres. Nós temos um projeto, amiga, chamado Elas Brilham, que é um projeto só para mulheres, que faz com que as mulheres consigam desenvolver as suas habilidades, se sustentar financeiramente, sair um pouco dessa dependência, enfim. Trabalhamos com os homens também para não ter ciúme, né? A gente acredita que essa capacitação tem que ser universal, né? Que esses direitos têm que ser iguais de verdade, para que, inclusive, as próprias pessoas, enquanto homem e mulher, independente disso, possam se ajudar. Crianças, né? Balé, capoeira, um monte de coisa. E eu aprendi com ela, ela fala, eu só dou cesta básica se participar das atividades, senão eu tiro da lista. Né? E eu acho muito bacana para a gente entender que isso não é assistencialismo, né? Se você quer usufruir de um benefício, você tem que estar disposto a se transformar. Então, Estrela da Manhã, quem quiser e puder colaborar de alguma forma, quiser conhecer o projeto, eu sempre falo, não é só colaboração financeira, você pode se doar. Você pode... agora temos um grupo de professores que estão dando aula de karatê online, né? Com os meninos, e está super funcionando, os meninos pelo celular vibrando. Né? Leitura, temos grupo de leitura virtual, agora nesse período de pandemia. Então, quem quis ajudar, deu super ideias. Isso aconteceu de uma forma muito bacana. Então, estão convidados vocês a conhecer o projeto, né? E eu peço às pessoas que estão assistindo que possam divulgar. E eu queria conhecer um pouquinho, eu queria que as pessoas conhecessem a história de vocês, que eu acho fantástica, né? Fábio, não fique com ciúme, mas eu tenho um amor enorme por Ellen, né? Eu conheci essa mulher em várias facetas, né? E eu posso dizer que ela é uma mulher admirável e, obviamente, já gosto de você de graça, né? É automático. E a história de vocês é muito linda, a história da Raiz de Três. Eu queria que vocês contassem para as pessoas um pouquinho como começou, se apresentassem, fiquem à vontade. E como começou essa ideia, né? Como surgiu o nome, o que é a Raiz de Três, para as pessoas entenderem, né? Um pouquinho disso. Né? Eu faço o roteiro, mas eu não sigo, tá? Queria logo avisar, eu não sigo o roteiro, eu gosto de um bate-papo, eu gosto que as pessoas entendam que nós somos normais e que a gente sobe, desce, fica alegre, fica triste, tem medo, né? Tem coragem, tudo isso misturado, tá? Então, a palavra é de vocês. Primeiro, quero te agradecer, né? Nosso vínculo e nossa conexão transcende qualquer tempo de distância, porque a gente se conheceu num momento muito especial, para mim e para você. Sim. Então, o que a gente sente, o que é verdadeiro está no nosso coração, e a qualquer momento é acionado quando a gente está perto. Quando nós recebemos esse convite,
imediatamente a gente aceitou. Porque tudo que vem de você, Cássia, vem com muita verdade. E isso está totalmente alinhado com o propósito da loja. Então, fazer uma live com você está totalmente congruente com o que a gente acredita. Então, é impossível negar um convite para uma pessoa que é tão luz, tão propósito, tão causa, e que coloca tanto amor em tudo que faz. Então, assim, já quero começar agradecendo a você pelo convite e dizer que é uma alegria enorme esse reencontro nosso, mesmo que virtual. Né? Fábio sabe um pouco da sua história, da nossa história. E para falar da história da loja, eu vou passar para Fábio, porque ele é o idealizador desse sonho. Tudo partiu dele, a semente veio dele. Então, com a palavra, Fábio. Meu nome é Fábio Pereira. Eu venho de uma carreira no comércio, tá? E a partir do ano passado, eu resolvi que eu parei para poder empreender. Não, eu quero empreender, quero empreender. Eu tinha essa vontade. Só que, dentre os empreendimentos que eu tinha em mente, eu queria um empreendimento com propósito, tá? Então, eu posso ter alguma coisa que me dê uma renda, digamos assim, uma receita, mas eu queria algum que tivesse propósito. E eu tinha guardado no fundo, no meu baú, tá, esse nome Rede 3. Porque o significado da Rede 3 vem lá de trás. Quando eu não tenho certeza, se eu era a 7ª ou 8ª série, estudava nas Sacramentinas, eu tinha um professor chamado Ciro, de matemática. Ele tinha sido até preso político na época. E em uma das aulas dele, ele virou e falou o seguinte, ele fez, olha, o sentido da vida é o resultado da raiz quadrada de 3. Então, todos nós ficamos perdidos, né? A raiz quadrada de 3, ele fez Até hoje eu não esqueço a resposta. A raiz quadrada de 3, o resultado é 1,732. Tá? Ele fez, eu vou dizer para vocês uma frase que vocês vão associar o resultado e que é o sentido da vida. Então, 1,732. 1 é 7, preciso. 3, ter. 2, fé. É preciso ter fé. Então, esse é o sentido da vida. Eu me apaixonei pelo nome Raiz de 3. Então, vem daí, Raiz de 3. Então, como alinhar um negócio que já vem com essa carga emocional tão forte, tão intensa, tá? Eis que ela, em um determinado momento, conversou comigo a respeito de fazer, por conta dessa onda que estava vendo de camisas com estampas, tá? Ela conversou comigo no primeiro momento e eu não quis. Eu digo, não quero, vai entrar na mesmice, do baianês, a galera já está fazendo super bem feito. Eu queria algo maior, eu não queria algo regional, entendeu? Eu queria algo maior, mas não sabia o que eu queria ainda. Eis que um dia eu saindo para o trabalho atrasado, assistindo aí, passando na televisão, um programa de Ana Maria Braga. Ana Maria Braga abriu uma camisa, eu vou ter que um dia eu quero falar isso pra ela, que foi ela, com a causa da leitura. Ela abriu uma camisa super colorida. Na verdade, já começou que você tá devendo a esse professor, lá de trás, que verdade, a sementinha do nome, né? Do nome. Tem algumas pessoas aí que... exatamente. E agora, publicamente, Ana Maria Braga também. Exato. Então, ela abriu uma camisa, eu não estava vendo o que era, eu não sei qual era a matéria, ela abriu uma camisa super colorida. No mesmo momento veio o insight, camisa para gay, o público gay. Esse foi o pensamento inicial. Eu não fui trabalhar nesse dia. Eu fiquei em casa pesquisando quem comercializava camisas, tá? Com esse cunho gay. E aí comercializei, pronto. Então, passei, vendi o meu sonho. Eu não consigo sonhar sozinho, tá? Eu fui vender o meu sonho para ver se de fato esse sonho poderia se tornar realidade. Então, vendi esse sonho para Ellen e para mais 2 amigos, inicialmente. Então, começamos a tocar e começamos a amadurecer. Nesse amadurecimento, a Raiz de 3 volta de novo, certo? Então, nós estamos falando de 3. Então, por que não pegarmos 3 causas que são extremamente relevantes para a nossa sociedade? A causa dos negros, a causa das mulheres e a causa dos gays, tá? Então, foi dessa forma que a Rede 3 começou a desenvolver, acho que em março, não foi? Março, abril do ano passado, que nós começamos pensando e desenvolvendo. Então, pessoas que estiveram juntas conosco, deram sua parcela de colaboração, ficou eu e Ellen. Então, nós inauguramos a Rede 3 na 15 de dezembro de 2019, certo? Uma festa muito massa, muito bacana, foi muito bonito o lançamento da Rede 3, tá? Foi no Solar do União, tinha tudo a ver, porque no dia do Solar do União estavam tendo 2 exposições, uma exposição que era justamente a Alvorada dos Ojais, que são aqueles tecidos brancos que são envolvidos nas árvores, tá? Que o pessoal de matriz africana do Candomblé que faz isso todo ano, tá? No início do ano, no final do ano eles fazem
Voador, geralmente em dezembro, e do outro lado era exposição de Pita, Pita que é do Cortejo Afro, sobre as estampas que ele faz para os blocos de carnaval. Então foi lindo, teve tudo a ver. Então eu pude colocar esse nome, com essa carga, como eu disse, a carga emocional tão linda, e um propósito maravilhoso. Então hoje o nosso pensamento é justamente esse, através de estampas em camisas, tá? Para poder estar defendendo justamente essa expressão. Canecas, outra E canecas, e canecas, e canecas. A caneca veio depois. Tá. Então, o projeto veio. Então, o projeto veio dessa forma. Então, inicialmente camisas, então ela já adiantou aí, tem a questão das canetas, tem outras coisas mais, mas o que é que a gente quer? A gente quer que, na verdade, as pessoas se sintam representadas e as pessoas se sintam empoderadas e até tenham um pouco de melhoria de autoestima para bater no peito, certo? E dizer, essa camisa me veste, essa camisa me representa. Então, tanto que hoje eu estou com a camisa que nós fizemos o lançamento no domingo dessa camisa, essa camisa é nova, foi lançada agora no domingo, Vidas Negras em Pauta. Vidas Negras em Pauta, eu vi. Muito lindo. E ela, então, justamente com sororidade, tá? Então, vale salientar que a Raiz de 3 abordou o tema sororidade antes do Big Brother, tá? Que depois do Big Brother, foi essa febre, todo mundo tomar conhecimento de sororidade. Então, nós lançamos a camisa em dezembro do ano passado, onde não era tão divulgado, não era tão falado o termo sororidade, e hoje é do jeito que é. Mas que bom, que o intuito é justamente esse. O intuito é que as pessoas se questionem, que as pessoas procurem saber, mas que principalmente tanto os negros, as mulheres e os gays se sintam representados por nossas camisas e através das nossas estampas. Esse é o nosso objetivo, e foi assim que surgiu a Raiz de 3. Lindo, lindo demais a história. Eu não sabia da história do nome Raiz de 3. Eu acompanho, obviamente, desde o lançamento de vocês o propósito, e faz muito sentido para mim, né? Faz muito sentido para tudo que eu acredito. Eu convido as pessoas a seguirem a loja, mas por motivos muito maiores do que comerciais, né? Quem trabalha com causa, qualquer causa social, e quem trabalha dentro da área de desenvolvimento humano, a gente sabe que vencer preconceito é muito difícil. E vencer preconceito é neurobiológico, né? Quem acompanhou a minha primeira live com Inês, que foi de neuroinovação, e acompanha, ela é uma neurocientista que trabalha muito com vieses relacionados ao preconceito, a gente precisa entender que é muito mais do que eu simplesmente quero deixar de ser preconceituoso. Tem a ver com a nossa neurobiologia, tem a ver com a nossa história, tem a ver com o ambiente que nós estamos inseridos, né? E que as pessoas entendam o seguinte: precisa existir um movimento do querer lutar contra isso. Porque muitas vezes nós todos temos muito no nosso inconsciente, e às vezes no nosso consciente, o preconceito latente. E o fato de eu ser preconceituosa ou ser preconceituoso em relação a alguma coisa não me impede de querer sair desse viés, de sair desse estado, de querer me transformar, né? Eu acho que a grande sacada do preconceito é você se dar conta em que momento você está sendo preconceituoso e dizer assim, putz, eu preciso ficar atento a isso, eu não quero mais pensar dessa forma, não quero mais ser assim, né? Porque às vezes as pessoas negam e o que se nega não se resolve. Né? Eu converso com muitas pessoas lá no projeto e às vezes elas envergonhadas me dizem, pessoas que são negras falam, eu fiquei com tanta raiva de mim hoje porque eu atravessei a rua correndo porque vinha uma pessoa black e um negro atrás de mim, eu fiquei com medo achando que era um ladrão. E a pessoa negra me dizendo isso, eu falei assim, você não tem culpa disso, né? Você foi educado onde as pessoas te disseram, cuidado com o negro que está atrás de você, te olhando muito, andando rápido, porque provavelmente ele é um ladrão. Então, lembre o seguinte, você aprendeu assim. Desaprender isso é muito desafiador, né? Eu não gosto de usar a palavra difícil. Eu vou pedir às pessoas, quem tiver pergunta, eu vou pedir que faça na interrogaçãozinha, porque eu vou desativar os comentários por enquanto, porque senão eu não olho para vocês e as pessoas me ficam aqui me avisando, a gente não está vendo o rosto deles. E aí, quem tiver qualquer comentário, né, a gente está falando de causa, então eu acho que dispensa a nossa vaidade de querer ficar vendo quem está nos elogiando de alguma forma, né? Então, eu acho que é justamente muito mais importante. Você então, foi extremamente... Eu vejo as pessoas me dizerem isso.
ai, que vergonha, Cassinha, que eu senti. Eu fui racista, eu fui preconceituoso e eu sou negro. Eu digo, você está lutando contra algo que você foi ensinado, né? E às vezes elas me dizem assim, quem foi a criança, quantas crianças negras ouviram a orientação dos próprios pais, tipo, ó, se você perceber que alguém está te olhando torto, não corra, não ande rápido, não faça isso, porque pode piorar a sua situação. Né? Enfim, tantos outros relatos. E às vezes eu converso com pessoas que falam assim, existe um preconceito das próprias pessoas. Eu falo, claro, às vezes é muito difícil a gente perceber que luta interna a pessoa tem para se posicionar diante de um fato que é explícito, né? Que é real. E eu me pergunto quantas vezes eu fui barrada para entrar em algum lugar, quantas vezes eu fui questionada mesmo desarrumada em alguma loja. Nenhuma. Entende? Então... Exato. Cássia, é isso mesmo. O racismo, na verdade, ele vem de uma estrutura, tá? Ele vem de estrutura desde o tempo da época em que disseram que nos livraram da escravidão e que ainda não nos livramos dela, tá? Eu estava dizendo essa semana, vou entrar até com ela, de engraçado. Os capitães de mato de hoje, tá? Eles são servidores públicos, tá? Eles recebem do Estado e são policiais militares, certo? Então, esses são os capitães do mato. É o que eu digo quando você falou, com relação às questões que são incutidas na nossa mente, é justamente isso. Onde é que a gente enxergava a nossa representatividade? Você via a televisão, tá? Que é o maior instrumento de comunicação que nós temos. Então, no comercial de televisão, você não via negro. Tá? Numa novela, você não via negro. No telejornalismo, você não via negro. Tá? E você vê justamente o seguinte, nós somos 56% da população, 75% da carceragem do nosso país. Então, nós negros, nós fomos marginalizados, certo? Então, quando uma pessoa diz que tem esse tipo de comportamento, claro que me chateia esse tipo de comportamento. Mas eu entendo, assim como você falou, que é justamente o seguinte, foi uma condição que foi imposta na cabeça dele, certo? Que a sociedade se organizou de maneira estruturada e intencional, certo? Para poder pegar justamente o seguinte, colocar o negro em segundo plano, certo? Mesmo porque... quando a gente vê até mesmo por conta das nossas próprias origens, quando a gente não reconhece a questão da escravidão, já começa o problema por aí, tá? Quando você acha que o negro veio para quê? Para poder trabalhar, não. Os negros foram sequestrados da África, tá? Para poder virem trabalhar aqui. Toda a organização que se teve justamente para deixar o negro em segundo plano, certo? Então as pessoas hoje, elas precisam entender que isso não é mimimi, porque eu desafio hoje qualquer pessoa, pronto, os próprios meios de comunicação, eles mostram para a gente o que acontece. Tivemos na semana passada uma situação de um menino que ele foi ao shopping para poder trocar um relógio, certo? Que ele comprou para o pai. O primeiro presente que ele ia dar para o pai da vida dele. Esse Exatamente. Menino, ele sempre adentrava ao shopping com a mochila de entregador. Então, o negro, quando está identificado, ele é entregador. Então, dentro ele está liberado. Dentro de um estereótipo. Pronto, exatamente. Né? Quando ele não está, pronto, levanta a atenção de todo mundo. Já é estressa, porque ninguém repara. É o que eu digo para ela, até a própria vestimenta do negro, ela é invisível para o racista. Tá? O racista não repara se ele está com roupa de grife, com roupa de marca, não repara nada disso. Repara somente a cor da pele da pessoa. Outra coisa, você tem ideia, ele entra numa loja com o cupom fiscal, o produto, e mesmo assim ele é questionado por ser indagado justamente por ter cometido um furto, que ninguém presenciou, ninguém viu. Furto esse que ele já foi sendo seguido na entrada da loja. Então não tinha nem como ele roubar antes dele entrar. Ele era o pensamento dele, né? Acharam que ele tinha a intenção dele, o que é. Exatamente. Então é completamente absurdo. Como é que o racismo está enraizado? Tá? Então aqueles dois seguranças, eles já adentraram, já foram abordar o rapaz, que não sabem se é ladrão. É ladrão? Como é ladrão? Entendeu? Então, é o que eu digo também. Aconteceu comigo. Eu era corretor de imóveis. Tá? E olha, vou lhe dizer, Cássia, a maioria das vezes que eu estive no shopping, certo? Claro, eu tinha terno azul marinho, eu tinha terno preto, mas tinha terno cinza. Até de terno cinza, claro, eu era confundido com o segurança do shopping. Por quê? Tá? Então, é justamente isso. Então, onde é que está? Tá vendo como o racismo está intrínseco nas pessoas, o preconceito está, porque é o seguinte, porque se fosse um branco de terno, você avalia, é empresário, é um advogado. Porque o negro de terno é o que eu digo para ela, e reforço isso, a vestimenta do negro ela é invisível para o racismo.
Então ninguém observou que meu terno era cinza. É um negro de terno no shopping, só pode ser segurança. Não descaracterizando nem sendo nada contra o segurança. Mas Sim, porque claro. sempre assim. Entendeu? Isso é tão Então, forte. Isso é tão forte, a questão do preconceito. E isso acontece por um viés neurológico que se repete. Porque, assim, a explicação neurocientífica para o preconceito, ela é igual. Por preconceito contra a mulher, por preconceito contra o negro, por preconceito contra o gay. É o mesmo movimento, é o mesmo circuito que é formado. E eu vou tentar falar palavras mais simples, porque a gente não está dando aula de neurociência aqui. É só para a gente entender o seguinte: da mesma forma, e eu vou fazer uma analogia, Fábio, para as pessoas entenderem como isso é forte, a gente precisa ligar os nossos radares para identificar o nosso ponto de preconceito e tentar lutar contra isso dentro da gente, porque assim, ó, se cada um fizesse um movimento interno, acabava o problema do mundo. A verdade é essa. Se ela fizesse a parte dela, a Fábio fizesse a parte dele, eu fizesse a minha, problema resolvido. E, na verdade, isso não acontece. Eu aponto o dedo para ela em que ela é preconceituosa, mas eu não olho quais são os meus vieses de preconceito. E isso é tão forte que tem vários experimentos sociais, né? E eu vou fazer uma analogia para que as pessoas entendam. Tem um experimento social que fala que é relacionado ao preconceito contra a mulher, né? E essa diferença de gênero, essa busca incessante da equidade de gênero, principalmente na área profissional, que tem uma entrevista com pessoas na rua, não sei se vocês já viram, que fala assim: o menino estava no carro com o pai e sofreu um acidente de carro. O pai morreu, ele foi levado para o hospital e, chegando lá, foi apresentado a um profissional de saúde que iria fazer a cirurgia. Aí o profissional de saúde respondeu: eu não posso operar, ele é meu filho. E pede que as pessoas expliquem sobre isso. As pessoas trazem explicações mais absurdas do mundo e dizem: o pai se ressuscitou, foi o espírito do pai que encarnou no médico para operar o menino, e não sei, e ninguém cogita a possibilidade da mãe ser a médica. E, na verdade, quando o profissional de saúde responde: eu não posso operar ele porque ele é meu filho, era simplesmente porque a mãe era médica. Então, ninguém, nem mulheres, é isso que eu quero trazer. O preconceito, ele não tem gênero, inclusive. Mesmo que você seja vítima do seu próprio preconceito. Então, quantas vezes nós mulheres nos pegamos falando coisa do tipo, também com o short daquele? Também se tiver. E aí você para, né? Eu, pelo menos hoje, eu paro quando eu me permito inconscientemente falar algo que eu ouvi a minha adolescência inteira ou que eu vi a minha vida pregressa antes da minha busca de transformação. Eu falo: para, isso não te pertence mais. Né? Mas o pensamento vem. E é isso que as pessoas precisam entender. Não adianta você dizer: eu vou dormir preconceituoso e vou ter uma palestra com Ellen sobre sororidade e nunca mais vou. Não é assim que a banda toca. Né? Você aprendeu coisas, você acredita inconscientemente e conscientemente nessas coisas. E o grande segredo para a busca do preconceito, na minha percepção, eu sou ignorante, Fábio, nisso, em relação a isso. Eu não tenho metade do conhecimento que vocês têm nessas 3 causas. Metade não, muito menos. Mas eu penso assim, ó, que as 2 grandes sacadas são eu ligar meu alerta e dizer: fui preconceituoso agora. Pronto. Vamos falar sobre isso, sabe? Então, vamos saber como é que eu resolvo isso. Ellen, me ajude, eu estou tendo pensamentos desse tipo. Fábio, eu estou tendo pensamentos desse tipo. Como eu luto contra isso dentro de mim? Porque, assim, não tem outra... Eu não vou dormir com preconceito e acordar sem ele. Entende? Então, você vai andar na rua. Deixa eu respirar. Você vai andar na rua, você vai ter medo de negro atravessando a rua. Você vai olhar para mulheres na rua com tatuagem e vai dizer: olha que cara de vagabunda. Isso vai acontecer. E você vai dizer: eu não quero mais pensar assim, eu não quero mais ser esse tipo de pessoa e eu quero me transformar. Então, eu acho que é a segunda live que eu faço chorando, é de lascar isso, né? Mas eu vou me recuperar, tá? Vou manter a pose daqui a pouco, eu resgato a pose. Mas é porque é muito... às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: eu não sou preconceituoso, ou isso é bobagem, e eu fico tentando... Às vezes eu gasto um latim enorme e falo: para, você não vai convencer essa pessoa assim, né? Se comporte diferente, que já é meio caminho andado, né? Tente não validar, tente mostrar o seu ponto de vista de forma respeitosa, porque também quando eu enfrento um preconceituoso, eu estou desrespeitando ele. Né? Ele também teve a forma como ele conheceu o mundo e foi apresentado. Eu sou muito otimista, Fábio, em relação a essa nova geração. Também.
Também. né? Assim, Eu sou amiga, muito otimista. Porque eu vejo a minha filha com 16 anos, né? E ela pega A quando alguém fala de alguma coisa em relação ao homossexual, ela pega A quando ela escuta dentro do nosso ciclo de família alguém dizer assim: ah, essa pessoa, ela é negra, mas ela é uma nega gente boa. E aí ela olha assim, ela se descontrola, você vê que ela muda o semblante, né? E ela fala, não entendi, é negro, mas é gente boa. E qual é a tua relação, mãe? Ela fica possessa, né? Então, obviamente, ela vai ter os preconceitos dela, Claro. mas vai ter, porque também ela não convive só num único ambiente, ela tá, como você disse, ela tá dentro da estrutura, e preconceito é algo estrutural, né? Mas eu sou muito otimista com essa geração nova. Eu acho que essa geração nova, ela tá vindo muito mais despida disso tudo, ela tá vindo muito mais, né, preocupada com isso. E eu acredito que nós teremos aí a médio e longo prazo uma mudança significativa em relação a isso. Quando a gente idealizou cada estampa da nossa camisa, é impossível não trazer para nossas histórias pessoais. Então, quando o Fábio sugere ou idealiza, ou a gente pensa numa camisa de, da, do propósito da causa negra, a gente se emociona, a gente chora, a gente sente. Então, assim, existe uma congruência de verdade do que a gente está no dia a dia. Então, quando eu uso uma camisa como essa, né, sororidade e atitude, que é uma frase de Bianca Ogata, que eu aprendi, que eu vivi no Ânima, é justamente porque hoje eu vejo que eu não posso julgar uma mulher porque ela está de shortinho, mas eu já fiz isso muito. Pois é. Então, só o fato da loja existir, ela já é uma transgressora. A Raiz de Três é uma loja de camisas transgressora. Como é que você vai escrever? Né? Você vê hoje tantas lojas de camisas, eu debato muito isso com o Fábio, eu digo, meu Deus, eu acredito demais na nossa marca. Eu visto com muito amor, eu me sinto ancorada. As camisas são âncoras para mim. Assim, e eu digo, mas sabe como é que a pessoa não compra a nossa camisa? Que nossa camisa é linda. Aí Fábio, não, ela é porque a gente vê nossos filhos com olhar de paz. Eu digo, não, Fábio, é porque nossa camisa, ela é uma camisa de propósito. Você tem que ter muito peito para usar uma camisa com as cores da causa gay sem ser gay. Tem uma camisa nossa, que é God Loves You, Deus ama você. E ela é em inglês e ela tem as cores da bandeira gay. E tem uma grande amiga minha que ela disse, eu acho que a camisa é a mais bonita da loja. E ela comprou a camisa, ela disse que quando ela usa, ela vê várias pessoas olhar para ela torto porque acha que ela é gay. Então ela disse, eu tenho medo, às vezes, de usar a camisa da loja. Nós fizemos uma campanha. E faz sentido. Faz E assim, sentido. você não pode virar para uma pessoa dessa e dizer, para de alucinar, porque, né? Recentemente, antes da pandemia, eu fui dar um treinamento em São Paulo e eu estava hospedada num hotel em Perdizes. E quando eu saí, eu estava deitada já e eu ouvi uma confusão. E quando eu saí, estava tendo uma confusão porque um rapaz estava passando na frente do hotel de mãos dadas com o namorado, e escutou o segurança do hotel que eu estava soltar uma piadinha, né? Em relação a eles dois. E aí ele simplesmente parou, voltou e fez. O senhor sabe o que o senhor fez? O segurança relutou, disse que não falou nada. Ele falou, eu vi o que o senhor falou. E o senhor vai aguardar, porque eu vou fazer uma ligação para a polícia e vou registrar uma queixa agora. E aí começou a confusão na porta do hotel e eles dois não saíram de lá enquanto a polícia não chegou para registrar a queixa. Mas era nítido o desdém da polícia quando eles olhavam assim, não tô falando, obviamente. Aí teve um policial que se posicionou e fez, mas isso é crime. Porque quando o segurança fez, mas eu menti por acaso? Ele falou, o senhor não mentiu. Eu acredito que o senhor não mentiu, mas não importa se o senhor mentiu ou se o senhor falou a verdade. Isso é crime. E a gente vai registrar o boletim de ocorrência. E aí a cara de surpresa do segurança do hotel, porque eu acho que ele estava tão acostumado com as posturas de banalizar isso, e engraçado o que eu quero dizer é a cara de surpresa também do casal gay. Porque eles também não estão... Na verdade, assim, vamos tentar, vamos dar uma queixa, mas não vai dar em nada. Porque no fundo, a luta é tão assim, é tão, né? E assim, a maioria das vezes não evolui, que até eles disseram assim, vamos continuar tentando, mas não vai dar em nada. E ele, para surpresa deles, deu, né?
Então, a descrença, às vezes, estar dentro dessa luta gera no inconsciente ou gera nas pessoas um desânimo, porque é 1000 contra 1, às vezes. Eu não sei se vocês têm essa sensação, vocês devem ter muito mais do que eu, né? Muito. É 1000 contra 1, você fala, meu Deus, será que eu tô no caminho certo, né? Nesse projeto social, a gente trabalha com mulheres também, e eu presenciei, uma certa feita, uma mulher ser arrancada de dentro da sala de treinamento, né? Pelo companheiro, dizendo, você tá fazendo o quê aqui? Palhaçada, tá perdendo tempo? E arrancar de dentro da sala de treinamento. Como eu já ouvi de um outro menininho dizer assim, tia, eu não sei para que isso tudo, estudar, fazer isso tudo, quem nasceu para ser tatu, morre cavando. Gente, eu passei o dia pensando naquela frase. Falo, como assim ele acredita nisso, que quem nasceu para ser tatu vai morrer cavando? Como que essa criança vai tentar algo diferente se já disseram a ele que ele é preto, pobre, e que essa é a realidade dele para sempre, sabe? Então, lutar contra isso é muito desafiador, mexe muito com os nossos valores, a gente se questiona e a gente fala, meu Deus, é duro, né? É duro você ficar, mas eu acho que quando você consegue avançar 1 centímetro, parece que você andou 3 quilômetros, né? Em relação a isso. É isso que eu sinto quando eu escuto cada criança lá dizer assim, eu vou ser isso, eu vou ser um médico, eu vou ser tal coisa. Ou então, quando eu vejo as mulheres se empoderarem e dizer assim, eu vou me dar 6 meses para eu estar independente. Eu digo, coisa linda, né? E vai dar mesmo e vai acontecer. Mas é desafiador, porque tem toda uma vida real em volta. Ela sai dali, ela volta para casa empoderada. Quando ela volta para casa, ela caiu no mesmo cenário de novo. Um ambiente dizendo tudo ao contrário do que ela viu lá. Né? As crianças a mesma coisa. Então é uma luta árdua. E aí, fala um pouquinho pra gente quais são os produtos. Daqui a pouco eu vou pedir licença a vocês, porque eu vou mostrar aqui as minhas preferidas. Eu vou apontar ali que eu salvei essas 4 fotos das minhas preferidas, eu vou mostrar, obviamente. Né? Mas fala um pouquinho do que vocês têm, camiseta, vocês têm caneca, e o que vocês estão fazendo agora nessa pandemia para se reinventar. Quais são os comportamentos que vocês acreditam que vocês uniram a propósito e ao momento, ao contexto, para mesmo assim esse negócio não parar? Né? O que é que vocês têm feito? Tá, na verdade é o seguinte, logo após a inauguração, então a promessa de acontecimentos ela foi muito intensa para a gente. Tá? Só que Salvador tem uma questão, Salvador só recomeça após o carnaval, certo? Então, passou o período do carnaval. Verdade. E logo em seguida vem a pandemia. Então, nós tivemos que parar realmente para nos reinventarmos. Tá? O que é que nós vamos fazer? Então, uma decisão que nós tomamos, quer dizer, principalmente para mim, uma vez que nós estamos com um pouco mais de tempo, tá, para disponibilizar para a loja, eu vou mergulhar mais ainda na loja. Então, por que eu parei? Nós tivemos uma situação super positiva, que foi o nosso mergulho, a nossa imersão de fato na loja. Então tiveram alguns acontecimentos que nós decidimos, não, vamos tomar conta desse negócio aqui, vamos mergulhar. Então esse mergulhar foi muito interessante, que nós descobrimos várias falhas que nós tínhamos, tá? Dentro da própria loja. Então começamos a pensar um pouco mais, de maneira mais elaborada. Então fizemos algumas modificações no site, certo? Fizemos algumas ações mais incisivas para poder trazer um pouco mais de seguidores para a loja, tá? Começamos a iniciar com as lives, que eu era extremamente relutante às lives. Então, aí começamos as lives, então foi bem interessante, mas todas as lives justamente por isso. Então, quando você fez o convite, aceitamos que foi você, que a depender da situação, eu não me proponho a fazer, tá? Sendo bem sincero, quando ele falou o que é, do que se trata, eu digo, bacana, tem tudo a ver, certo? Eu acho que não tem nada a ver uma loja que defende tanto o propósito, tá fazendo algo somente para poder estar atraindo seguidores, estar trazendo seguidores. Então, não é essa a minha intenção, não é essa a nossa intenção, tá? E nessa de se reinventar, nós temos, claro, nós temos algumas cartas na manga. Então, a primeira carta na manga, que foi bem interessante para dar uma movimentada na loja, foi o lançamento da camisa dos namorados, que é Eu Gosto de Você e Gosto de Ficar com Você. Essa ideia era a ideia que estava com a gente desde o ano passado. Linda. Esperamos, mas o mais importante para a gente era justamente o seguinte, nós queríamos nos posicionar de verdade,
tá? Então, como é que foi o pensamento? Então, em época de pandemia, como é que ele está fazendo o lançamento? Estamos convidando pessoas, tá? Para poder estarem servindo de modelo para a gente. Então, a gente faz a camisa e deixa as pessoas muito à vontade. Eis que o primeiro casal que nós temos foi um casal de 2 mulheres maravilhosas, Raíssa, né? Marcela e Larissa, certo? Gente boa demais. Aí elas fizeram as fotos, de repente elas mandaram as fotos pra gente. Uma das fotos, elas duas estavam dando um beijo. Aí eu olhei pra Ellen, a Ellen fez, qual é a foto que nós vamos postar? Eu digo, claro que é a foto do beijo, não tem dúvida, vai ser a foto do beijo, tá? Essa foto do beijo, pra gente, foi muito boa a foto do beijo. Foi maravilhoso, porque mostra, de fato, o que é a Rainha de Três. A Rainha de Três é uma loja inclusiva, a Rainha de Três é uma loja da diversidade, a Rainha de Três é uma loja que não tem preconceito e que quer abraçar justamente a todos. Perdemos alguns seguidores por conta dessa postagem. Essa postagem foi complicada. Perdemos alguns seguidores, mas não me importei nem um pouco pela saída deles. Então, eles, na verdade, eles não têm congruência com o nosso propósito, certo? Mas foi uma campanha muito interessante. Logo em seguida, a segunda foto foi ele. A terceira foto já foram 2 rapazes, Onan e Duda, tá? E que fizeram, e depois mais outro casal também. Então, o que a gente quis mostrar justamente com essa campanha é namorado, homem, mulher. Amor não tem sexo, tá? Então, basta se você amar o outro, isso é que vale. Era isso que a gente quis mostrar nas campanhas. Foi bem interessante. Logo em seguida, qual era a questão aí? Eu adoro Foca na Sua Vida. Eu adoro Foca na Sua Vida. Eu adoro, porque assim, eu acho que é um recado para todas as 3 causas, né? Todas as 3 causas ela atinge as 3 causas. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver só o nome dele. Deixa eu olhar aqui. Foi o Pedro. Ele perguntou assim: se vocês 2 sofrem preconceito enquanto casal por conta da diferença de cor de pele de vocês. Se isso é muito gritante na realidade de vocês. Não, isso claro que sim. Certo? Porque, por exemplo, até mesmo eu questiono. Tá? Eu acho que, se perguntar, Fábio, qual a sua preferência? Eu sou hétero, tá? E eu gosto de mulheres. Essa é a minha preferência. Se essa mulher vai ser branca, ruiva, loira, negra, para mim não importa. Eu já tive namorada de todos os tipos de tom de pele. E se pegar as namoradas que eu tive, não existe correlação entre elas, não existe semelhança entre elas. Tá? Eu me apaixono pela pessoa. Então, eu me apaixonei pela pessoa Ellen. Sei que em determinadas situações eu percebo que, principalmente por estar totalmente engajado, e se pede isso, quando dizem, tipo, você deveria valorizar um pouco mais e de repente está com a negra. Eu digo, eu estaria. Se eu me encantasse por alguém, independente de cor de pele, só que eu me encantei por ela nesse momento, entendeu? Então é com ela que eu tô, é com ela que eu vou ficar, certo? Então eu acho que é tudo parte do respeito, tá? Eu respeito, certo? Se a pessoa quer se relacionar porque ele acha que ele deve, respeito, se relacionar com a pessoa do mesmo tom de pele, não tem problema nenhum, mas eu acho que não tem nenhum problema. Assim como também não vejo nenhum problema quando as pessoas falam dos próprios negros ou negras que alisam seus cabelos. Qual o problema que tem? Se a pessoa se sente bem assim, bacana, se é uma imposição social, aí eu sou contra. Se é uma imposição, não, eu tenho que parecer, não sei o que, não. Se você se sente bem dessa forma, alise seu cabelo, ou se você quiser fazer seu black, deixe seu black, se você faça do jeito que você quiser. Eu acho que o mais importante de tudo, para responder essa pergunta dele, é o respeito e a liberdade. Tá? Então, todos nós somos livres para poder fazermos as nossas escolhas e temos que respeitar a escolha do outro. A coisa é por aí. Eu queria só, para falar um pouquinho aqui com o Pedro, né, do outro lado. Porque o racismo, ele é violento com o negro. Mas quem está do lado do negro e ama o negro, porque para mim o tom de pele é uma loucura, gente, você julgar uma pessoa por causa do tom da sua pele. Isso, para minha cabeça, é surreal. Eu nunca vou olhar se a pessoa é branca, loura. Não existe isso para mim. Então, quando eu sinto, Pedro, nos lugares que eu vou, Fábio, as pessoas olham torto para mim. Então, assim, o meu sentimento é de impotência e de tristeza, porque eu não queria que ele sentisse isso. Quando a gente ama, a gente não quer que a pessoa sofra. E eu sei que, mesmo no nível de consciência, é um sofrimento para ele. Né? Quando a gente passa numa blitz de polícia, ou quando a gente vai num restaurante, eu fico morrendo de medo de alguém fazer um comentário preconceituoso, porque Fábio já está acostumado, porque ele foi criado assim.
Mas eu não sei qual vai ser a minha reação se alguém um dia agredir ele verbalmente ou com alguma piadinha. Porque eu me conheço. Então, quando eu amo, eu protejo mesmo. Eu não quero que... Você bem sabe disso. Eu não quero que ninguém machuque. Uma onça. Eu quero que ninguém machuque. Então, infelizmente, Pedro, o preconceito existe. A gente sofre, mas, como eu falo para Fábio, para todo mundo que eu conheço, para mim, a única forma de mudar o mundo é o amor. E, gente, deixa eu falar uma coisa importantíssima. Muitas vezes, as pessoas... eu já vi... Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que verbalizou isso para mim. Eu estava uma vez andando num lugar com meu marido, a gente estava indo embarcar para uma viagem. Quando eu olhei, tinha uma menina muito bonita, com uma mochilinha nas costas, uma saia bem curtinha, e o vestido prendeu na mochila. Então ela estava andando, o vestido subindo, e o bumbum estava todo de fora. O vestido subiu inteiro, estava aparecendo. E quando eu olhei para o lado, tinham outras pessoas, várias pessoas com celular filmando, inclusive muitas mulheres. E aí a gente estava atrasado para embarcar, e meu marido deu risada que fez, eu vou lá avisar ela. Ele falou, Francisca de Cássia, deixa de confusão. Eu falei, que confusão? Eu chego ali em 2 minutos, eu baixo a saia dela e volto. E aí eu larguei ele na fila, fui correndo, toquei nela, ela tomou um susto. Eu falei assim, seu vestido, ele tá suspenso abaixo, que sua mochila prendeu. Ela, oh meu Deus, obrigada, e voltou. Aí eu contei isso para uma pessoa, aí a menina fez assim, caraca, Cássia, que vergonha, eu acho que eu teria filmado também. Mas foi tão bacana, a ficha cair, ela fez, putz, eu teria filmado também, mas agora nunca mais eu penso assim. Então, assim, da próxima vez eu vou fazer o movimento. Então, é uma coisa simples. Talvez, provavelmente, na próxima vez que ela perceber outra mulher numa situação dessa de desconforto, ela, ao invés de dar risada ou pensar em filmar, ela vai lá, aciona e salva a criatura, né, dessa exposição desnecessária. Então, pode falar. Eu acho que o nosso papel aqui é o papel do beija-flor no incêndio da floresta. Tá? Acho que se cada um fizer a sua parte, vai ficar tudo lindo. Quando você diz que você é bastante otimista, eu também sou muito otimista. Eu acho que cada um tem que fazer. Então, você faz o que você fez. Olha aí, você já conseguiu impactar numa pessoa, certo? Esse seu movimento. Essa pessoa já parou para poder refletir. Então, se ela tem uma atitude bacana, que reverbera essa atitude, aí vai, eu acho que é dessa forma. O processo é um processo de catequização, digamos assim, certo? E é feito por miguinha mesmo. Então, não é interessante, não fica achando que você vai reverberar isso para 50, 200 pessoas. Não. Se você, a pessoa próxima do seu lado, você fizer, essa pessoa fizer para o próximo, aí vai ser aquela corrente do bem e da paz e do amor. Fábio, existe uma pressão. Olha só, vou te dar um exemplo prático. Se esta pessoa que nunca tinha pensado dessa forma, se ela estiver num ambiente onde tiver, por exemplo, ela e 10 amigos dela, amigas que sejam, todo no movimento contrário, existe uma tendência muito forte do efeito manada, e essa pessoa está morrendo de vontade de ir lá e salvar e ela paralisar. Verdade. Então, é muito fácil julgar. Eu estou aqui no meio de 10 pessoas que eu tenho necessidade de pertencimento, é a minha galera, né? E mesmo tendo valores diferentes, nesse momento é a minha galera, é onde eu tô, e tá todo mundo rindo, tá todo mundo filmando, eu vou ser a doida que vou... Sabe, isso acontece. Então, eu não julgo isso, porque eu acho assim, o que eu acho que acontece naturalmente é que quando isso começa a impactar no seu valor, essa galera vai deixar de ser sua galera. Naturalmente, você começa a perceber que você não tá encaixado ali. Né? Poxa, todo lugar que eu vou tem uma brincadeira de mau gosto com o negro, tem não sei o que com uma mulher, não tá batendo comigo. E com o tempo, você sabe, você começa a ressignificar o seu conceito de pertencimento e você, sabe, tem uma imagem que eu gosto muito, que é uma cabeça de alho e um gomo de tangerina no meio, assim, tentando pertencer ao alho. E aí você se dá conta que você não encaixa ali. Tá errado. Que você precisa buscar sua tangerina para você se encaixar. Você trouxe o exemplo de Nanda, e eu trago de Ana Luísa também, que é essa geração agora que tem uma elevação de consciência muito maior, e elas não permitem que outras pessoas que não pensem igual repliquem essas atitudes. Elas recriminam imediatamente. E é esse padrão que a gente está se esperançando em ver no futuro. Então, e eu imagino que você, enquanto mãe,
né, já deve ter pensado assim, meu Deus, eu motivo... enquanto mãe, já deve ter medo assim, de dizer... Eu já me percebia... Lá atrás eu disse, hoje eu nem digo mais, mas eu já disse, filha, cuidado. Cuidado com esse padrão de onde você estiver, olhe em sua volta, com quem você vai bater. Na verdade, eu tenho um padrão. Eu não gosto de embate. Isso é meu. Eu não gosto de medir força com quem eu não vou transformar a cabeça de ninguém assim. Então, eu sempre falo para ela, cuidado, porque muitas vezes os japoneses dizem isso, né? O silêncio ele é a melhor resposta. E eu tenho uma mentora, ela me disse, quando você tiver com muita vontade de dizer uma coisa que não vai agregar, enche a boca de água, Cássia. E eu dei risada, achei ótimo isso. Eu falei, vou ficar com a boca cheia de água toda hora, porque se eu tiver num ambiente que a coisa tá me desagradando, mas eu ensino muito isso a ela. Haja diferente, porque às vezes o embate verbal, aquela coisa te expõe a um risco, né? E herói morto não muda nada. A verdade é essa, herói morto não resolve nada. O nível de consciência delas, o nível de entendimento delas e o nível de igualdade é tão gritante que para elas é natural, elas não acham que é uma discussão. Isso, elas não percebem, não percebem o risco, não percebem o risco. Não percebem o risco. Tipo assim, na cabeça delas como que a pessoa pode fazer o comentário, poxa, ela é bonita mesmo sendo negra. Né? Então, tipo assim, minha filha fala para mim, minha mãe, ainda bem que eu gosto de menino. E se eu gostasse de menina? Minha vida ia ser um inferno. Na minha escola, ninguém aceita. Um grande amigo dela é gay, 16 anos, 17 anos, e ele sofre preconceito na escola. Então, assim, ela vive isso na pele. É involuntário. Eles nascem com essa consciência. Eles nascem com esse espírito de inclusão, de que não julgue, de que não pode falar. Minha filha com isso. Amiga, temos 6 minutos e eu queria que vocês dois utilizassem. É muito rápido. Quando o assunto é bom, então, eu gostaria que vocês usassem esses 6 minutos. Eu observo algumas competências em vocês, algumas habilidades que são bem imprescindíveis para a gente se desafiar nesse momento, né? Eu acho que é tão automático quando a coisa tem propósito, o resultado comercial, financeiro, seja lá, ele acaba acontecendo, né, de forma muito natural. E isso não quer dizer que não tenha perrengue, isso não quer dizer que não tenha dor de cabeça, que não tenha crise, nada disso. Mas é como se você... Eu digo que assim, a gente recarrega a bateria muito mais rápido quando tem propósito. Né? Os altos... A gente passa muito menos tempo no baixo, né, e recupera e vai para o alto rápido. Então, eu queria que vocês compartilhassem, dissessem com as palavras de vocês, assim, quais são os comportamentos que vocês acreditam que as pessoas precisam ter para se posicionar nesse momento de crise em relação aos negócios, né? Eu percebo criatividade em vocês, eu percebo propósito, eu percebo inovação, eu percebo comprometimento, mas para as pessoas entenderem se isso é vida real. A gente acorda cedo, a gente pensa sobre, a gente discute. Tudo que vocês acreditam que as pessoas precisam ter nesse momento para se manterem firmes nos propósitos de negócios delas. Eu acho que a primeira premissa é acreditar no negócio. Você precisa acreditar no que você faz e precisa estar tranquilo o suficiente quando você fala, compre meu produto, porque meu produto é bom. Meu produto tem uma causa. Meu produto veio com um propósito para esse mundo. Não é qualquer coisa. Então, primeiro é acreditar no seu negócio. Segundo, cuidar dos seus clientes. Né? Eu falo isso com o Fábio muito. Nossos clientes... Então, minha pedra preciosa. A gente é muito cuidadoso. Eu faço um cartão com a minha letra, o nosso nome, quando a pessoa compra. A sacola vai com a fita do Senhor do Bonfim, com as cores da causa LGBT, com o nome da pessoa, com um coraçãozinho feito à mão, né? Nossas camisas têm um cheirinho de uma essência que a gente providencia para a pessoa ter aquela lembrança olfativa quando ela pega a camisa da loja. Nosso tag... é um papel semente que você planta e nasce um pé de margarida. Que lindo. Então, assim, nós temos muito cuidado. Nossos clientes, a gente acompanha as compras, né? Nós lançamos uma camisa a Ho'oponopono com a Regina Tavares em Brasília e foi muita camisa para fora. Então, o Fábio entra nos correios, olha todo dia. Quando acompanha, está perto de chegar. A gente manda no site, atualiza. Então, é acreditar no negócio. É não desistir, né? Porque vai esmorecer. Por que eu tomo? E falo, calma, ela, acredita, vai passar, a gente vai conseguir. E ansiedade, né?
ela falou bem, a loja foi inaugurada em dezembro, em janeiro a gente viveu, fevereiro foi carnaval, março foi a pandemia. Então a nossa loja está no meio da pandemia. Então a gente fez o lançamento, por exemplo, das canecas para aquela pessoa que não tem condição financeira de comprar a camisa e que quer comprar a caneca, que é a metade do preço, mas ela quer ter a causa, ela quer ter sua âncora. Então, é isso, amiga, é acreditar, é persistir, é planejar, né? Missão, visão, valor, toda hora olhando para isso. Eu vou aproveitar esse minutinho, porque eu preciso mostrar. Gente, ó, fala o Instagram da loja, fala o endereço da loja, tá? Enquanto eu mostro aqui, ó, as minhas preferidas. Eu separei as minhas preferidas, óbvio, né? A do Ho'oponopono, que eu amo, né? É muito linda. Que mais? Essa menina linda com essa linda também, que eu amo. Oh, meu Deus! É suspeita. A camisa é a modelo. Essa é maravilhosa. Essa tem que ter peito para usar mesmo. Né? Eu acho muito bacana. E essa também é uma que eu gosto muito. Agir elimina o medo. Né? E isso faz muito sentido para mim, o agir elimina o medo, né? Porque a pandemia me ensinou isso. Eu tinha muita coisa travada, muito projeto engavetado e muito medo em muitas coisas. Eu falei, para! E eu estou escrevendo um artigo agora, que foi uma flechada que eu recebi essa semana, né? Que é o perfeccionismo impede a inovação. E se a gente não entender que a gente vai ter vergonha de um produto que a gente lançar, vai voltar, vai corrigir, vai fazer melhor, a gente não vai lançar nada. Né? E o fundador do LinkedIn, ele fala que se você não sentiu vergonha de um produto que você lançou, provavelmente você lançou tarde demais. Então, é porque você ficou buscando tanta perfeição que já era. Já alguém já fez na sua frente, já está... Né? Então, eu acredito muito nisso, que a gente se reinventa. Eu acho que a pandemia... Às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, a pandemia vai transformar muita gente, vai transformar quem quiser. Né? Porque... Tudo que está acontecendo na pandemia, eu acho que todos os ensinamentos da pandemia eles só foram agigantados. Porque se a gente olhar bem, com muito carinho em nossa volta para a nossa sociedade, tudo que está acontecendo já acontecia. Já acontecia. Só que eles foram agigantados e atingiram classes que antes não eram atingidas. Então, começou a ser percebido, né? As coisas começaram a serem mais percebidas, mas mortes já aconteciam com negros, com homossexuais, com pessoas em situação de baixa vulnerabilidade, de vulnerabilidade, baixa condição, em postos de saúde, porque não tinha atendimento médico e uma série de coisas. E agora a coisa se agravou, tomou uma dimensão que eu acho que a gente tem uma obrigação moral de nos reinventarmos, de darmos certo para honrar as pessoas que estão morrendo nessa pandemia por nós. Porque quem não aproveitar essa oportunidade para se transformar e honrar essas pessoas, né, eu não sei o que vai acontecer. O Instagram acabou de me avisar que nós temos 1 minuto e 48, então façam as considerações finais. Nosso Insta é @loja Rede 3, tá? Sigam. Nós somos justamente essa loja com esse coração. É um Instagram com conteúdo, tá? Então não é o tempo todo só mostrando camisa, existe conteúdo de causas e tudo mais, e vai ser um prazer tê-los como nossos seguidores, certo? Sempre é bom trazer pessoas do bem e que venham agregar. A live vai ficar gravada no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, Eficácia.oficial, para quem quiser assistir. Eu mando o link para vocês via Telegram, para vocês divulgarem a live. Tem muita gente que não consegue assistir no horário por conta de vários motivos. Então, mas eu tenho monitorado os meus números e as pessoas assistem muito mais a live depois do que no dia. Exatamente. Né? E eu acho que quanto mais a gente divulgar esse conteúdo que foi conversado aqui, mais cabecinhas a gente consegue transformar, mais pessoas a gente consegue tirar. Muitas pessoas não saem dessa zona porque não conhecem outra, não foram apresentados a outro cenário, e a gente tem um papel de formiguinha muito bacana, né? Obrigada, amo vocês. Muito obrigada por esse momento. E contem comigo para o que vocês precisarem, e eu faço questão de vocês no projeto para me ajudar nessa missão lá, com aquelas crianças, com aquelas pessoas que precisam muito acreditar que elas são merecedoras. Né? De uma realidade diferente do que o mundo está impondo.
Beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Beijo, Boa obrigada próxima live. Boa próxima Isso. live. Eu vou Vamos. acompanhar. Obrigada. Beijo. E Fiquem com continue Deus. sendo essa pessoa iluminada que traz tanta coisa boa para o mundo. Obrigada.